Nossa santa de hoje foi uma virgem e religiosa consagrada. Venha comigo neste vídeo e vamos conhecer a fascinante história de Santa Coleta de Corbie, reformadora da Ordem das Pobres Damas de Assis, mais popularmente conhecidas como Clarissas. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Não há instituição neste mundo que, com o transcorrer dos séculos, não se desgaste e que não precise de tempos em tempos de novos apóstolos e reformadores, entre aspas. Neste sentido, até mesmo a Santa Igreja, que viu nestes 2000 anos de sua história assentar sobre o trono de São Pedro almas tão desprezíveis e imorais quanto algumas dentre os piores governantes do mundo. Cristo, uma vez por todas, havia garantido, porém, que não permitiria que as forças do inferno abalassem as estruturas do seu corpo místico, conforme está em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, colocando à sua frente e, portanto, acima das tiaras dos papas, o próprio Espírito Santo, conforme está em João, capítulo 14, versículo 16 ao 18, e no versículo 26, que não deixaria que ele sucumbisse mediante as imperfeições e limitações humanas. O Espírito, por sua vez, inúmeras vezes suscitou no coração da Igreja almas como São Jerônimo de Estridom, Santo Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e muitos outros que, com palavras e ainda mais com exemplos, reavivaram o carisma de Jesus Cristo, geralmente e facilmente abafado pelas paixões mundanas dos fiéis medíocres. Nesse sentido, praticamente todas as ordens e congregações religiosas enfrentaram, sobretudo depois do falecimento de seus fundadores, um esmorecimento geral e precisaram de novos fundadores, aos quais preferimos chamar como reformadores, nada tendo a ver com o sentido de renovação reclamado por Lutero e por seus asseclas, pois, como ainda diremos diversas outras vezes, somente quem vive numa casa tem sobre ela direito de reforma. Dentre os grandes reformadores que a Igreja dos séculos XIII e XIV conheceu, temos a santa que veneramos neste dia 6 de março, que, como outra, Santa Joana d'Arc, se destaca por ter nascido sem nenhuma nobreza humana, mulher, numa sociedade extremamente machista e paternalista, quase iletrada e sem grandes perspectivas. Nicolette Boilet, como se chamou ao nascer, viu a luz deste mundo no dia 13 de janeiro de 1381 em Corbie, no norte da França. De berço modesto, seu pai era carpinteiro. Desde a infância, Colette, ou Coleta, como foi apelidada, era muitíssimo interessada por todos os temas relacionados à fé e sentia grande prazer na solidão, na meditação e na oração silenciosa. Seus pais, Roberto e Catarina, com efeito, deixavam-no muito tempo sozinha em casa, pois precisavam trabalhar fora para poder garantir o sustento da família. Coleta dividia seu tempo entre os afazeres domésticos, os trabalhos manuais e os exercícios piedosos. Quando ela já era considerada uma mocinha, duas coisas apenas a perturbavam: o fato de ser muito pequena para sua idade, algo que também angustiava profundamente seu pai, e sua beleza física, que atraía não somente a atenção despretensiosa de todos, mas também o interesse libidinoso dos rapazes. Muito devota e confiante no poder de Deus, que tudo pode, Coleta então orou e suplicou que ele a fizesse mais alta e lhe tirasse a beleza de rosto. Deus a atendeu, e ela se tornou tão alta em estatura e em tão pouco tempo que não havia quem não se surpreendesse com o fenômeno.
Em atenção à sua outra súplica, seu rosto se tornou magro e pálido, como se estivesse constantemente doente, afugentando assim os que vislumbravam somente seu aspecto exterior. Quando Coleta contava seus 16 anos de idade, ela ficou órfã de pai e de mãe, haja vista que eles eram bastante idosos quando a conceberam. Sua mãe, por exemplo, tinha mais de 60 anos quando engravidou dela, que foi sua única filha. Foi quando o abade de Corbie se responsabilizou por ela e pela administração de sua herança, que não era nada abundante. A jovem, no entanto, desejosa de não possuir outras riquezas senão as celestiais, pediu para que seus bens fossem todos convenientemente distribuídos entre os pobres, e ela, confusa quanto aos desígnios de Deus, primeiro entrou para o mosteiro das monjas beguinas, depois se tornou beneditina em sua cidade natal e, por fim, clarissa em Moncel, até que pediu para ser admitida na Ordem Terceira Franciscana, não sentindo que sua vocação era para a vida comunitária. O abade de Corbie, sabendo-a muito distinta de outras jovens virtuosas, permitiu que ela vivesse numa pequena ermida vizinha à sua abadia, onde ela ascendeu em tão alto grau de santidade que rapidamente a fama de seus conselhos fizeram-na disputada entre os necessitados. Foi quando Coleta se impôs absoluta clausura, chegando a passar 3 anos sem nenhum contato externo, dedicado apenas à oração e às penitências. Neste meio tempo, o confessor de Coleta, o religioso franciscano Henrique de Balmet, teve um sonho com a jovem que o deixou inicialmente confuso. Sonhou que ele próprio tentava fazer frutificar uma grande videira que, apesar dos seus esforços, não dava frutos, a despeito de suas muitas folhas. Foi então que a confiou a Coleta, que rapidamente fez com que se enchesse dos mais vigorosos cachos de uva. Enquanto isso, em seu retiro, Coleta havia sido agraciada por Deus com o dom das visões e certa vez viu numa delas São Francisco de Assis, que a mandou reformar a Ordem das Clarissas segundo os moldes primitivos de Santa Clara. Aqueles, de fato, eram tempos bastante confusos para a história da fé, pois enquanto em Roma governava a Santa Igreja o Papa Bonifácio IX, boa parte dos cristãos franceses reconhecia como legítimo sucessor de São Pedro o bispo espanhol Pedro de Luna, que assumiu como antipapa o nome de Bento XIII. Consequentemente, não só os fiéis leigos, mas também os religiosos se sentiam tão desnorteados que muitos haviam perdido o vigor da fé e viviam nos conventos um relaxamento geral das regras monásticas. Pior ainda, não somente os mais fracos de discernimento e de vontade, mas também as almas mais santas, aquelas que não se haviam esmurecido na vivência da doutrina cristã, foram assaltadas pela incerteza e pela insegurança quanto a que lado obedecer, se a de Bonifácio IX ou a de Bento XIII. Para termos uma noção mais clara da gravidade da situação, basta dizermos que, enquanto Catarina de Sena e Catarina da Suécia apoiavam o Papa de Roma, não só Coleta, mas também Vicente Ferrer apoiava o Papa de Avignon. De sua parte, Coleta não sabia o que fazer e, a princípio, assim como seu confessor, se fez desentendida, apesar da ordem explícita que lhe deu São Francisco de Assis por meio de sua visão. Ela, então, foi acometida por um mal misterioso que a cegou por 3 dias e depois que a emudeceu por outros 3. Ela entendeu aquilo como um sinal divino, como uma advertência do céu, como um pequeno, entre aspas, castigo de Deus, pois, a exemplo de Zacarias, como está em Lucas no capítulo 1, versículo 19 a 22,
duvidou por um instante do poder divino. Somente quando enfim se dispôs a cumprir o que Deus havia suscitado em seu coração é que Coleta recuperou a visão e a fala. Então, ela pediu permissão para deixar sua ermida a fim de que pudesse procurar acolhimento num dos conventos das monjas clarissas. Isto foi no ano de 1406, quando Coleta contava seus 25 anos de idade. A despeito de gozar de grande popularidade e apesar de seus carismas excepcionais, e talvez exatamente por causa deles, Coleta foi rechaçada pelas religiosas. Foi quando pensou que, para cumprir eficazmente o que São Francisco a tinha ordenado, precisaria revestir-se de grande autoridade, sem a qual estaria condenada a ser sempre expulsa. Coleta se dirigiu então à cidade de Nice, onde se encontrava o antipapa Bento XIII, tido por ela como legítimo pontífice, perante o qual se apresentou descalça e trajando um hábito velho e muito remendado. O homem ficou tão impressionado com o carisma e com as palavras de Coleta que não somente mandou que ela fosse admitida imediatamente na Ordem de Santa Clara, como também revestiu-a de autoridade sobre todos os mosteiros das Clarissas na França, consentindo que fizesse com eles o que bem entendesse, suprimindo os conventos irregulares e fundando outros, conforme suas conveniências e impressões místicas. E mais, fez dela como que sua delegada frente aos franciscanos e à Ordem Terceira. Munida de uma bula papal e revestida da mais alta autoridade, no entanto, com a humildade e a timidez que lhe eram características, Coleta passou a visitar todos os mosteiros da Ordem de Santa Clara, averiguando e confirmando a conduta de suas religiosas. Obviamente que sua chegada não era benquista pela maioria dos mosteiros, onde ela foi submetida a diversas humilhações, sendo taxada como louca, bruxa e pretensiosa. Ela, contudo, aceitou com heróica paciência todas as acusações e não desanimou em sua missão de restaurar os conventos. Por conseguinte, Coleta viajou por toda a França, alcançou Flandres e mesmo a região de Saboia, entre a Itália, a França e a Suíça, onde conquistou a simpatia do duque Amadeu VIII, que viria a se tornar antipapa com o nome Félix V. Besançon, em 1410, se converteu no primeiro mosteiro restaurado por Coleta, o primeiro dentre muitos, sendo que ela pessoalmente fundou ao menos outros 17, alguns dos quais foram apelidados de coletinos. Diversos conventos franciscanos também aderiram ao movimento de reforma iniciado pela camponesa de Corbie, ressignificando os vínculos entre os religiosos e o santo Povorello de Assis. Um fato interessante na vida de Santa Coleta é aquele que nos dá conta de que, certo dia, no ano de 1429, enquanto passava pela cidade de Moulins, teria se encontrado com Santa Joana d'Arc, que, escoltada pelo exército francês, se dirigia a La Charité-sur-Loire. Interessante por se tratar de duas mulheres com missões tão distintas, mas dotadas de carismas similares, capazes de demover os mais poderosos senhores de seu tempo. Com efeito, Joana foi aquela adolescente camponesa que obteve do rei da França permissão para liderar todo o seu exército na luta contra a Inglaterra, enquanto Coleta foi aquela que conquistou não só a simpatia de todos os bispos com quem esteve, mas também dos antipapas do seu tempo, dos duques, dos condes da Itália, da França, da Alemanha, da Bélgica e até mesmo da Espanha, para onde algumas de suas reformadas coletinas foram enviadas. Dos dons místicos com que Deus ornou a alma de Coleta, destacamos, como dissemos, o das visões. De fato, ela não apenas tinha visto São Francisco,
como também o Cristo crucificado, visão esta que a impressionou de tal modo que sempre às sextas-feiras, das 6 às 18 horas, se retirava em sua cela, passando ininterruptas aquelas 12 horas de meditação, sem se mover para mais nada, inclusive sem comer ou beber. Geralmente, ela caía em êxtase profundo, particularmente nas celebrações da Semana Santa e por ocasião das principais solenidades da Igreja. Muitas testemunhas alegaram ter visto pelas frestas de sua cela luzes sobrenaturais, assim como seu rosto surpreendentemente radiante durante as orações em comunidade. Também não eram incomuns os êxtases de Coletta ao tomar a Santa Comunhão, quando sua alma era arrebatada em contemplações místicas que chegavam a durar horas. Em suas visões extraordinárias, Coletta viu certa vez tantas almas boas se perderem por não terem quem se sacrificasse por elas, que adotou-as como suas favoritas, passando a se dedicar muito em seu tempo à oração pelas almas do purgatório, bem como pela conversão dos pecadores. Dos outros dons extraordinários de Nossa Santa, destacamos igualmente seu dom da profecia, o dom dos milagres e a capacidade de ler as consciências. Parece que também podemos contar entre as principais virtudes de Coletta seu grande amor pelos animais, haja vistas que muitos pássaros selvagens vinham comer diretamente em suas mãos, assim como as ovelhas geralmente a rodeavam em busca de carinho. Não podíamos esperar menos de uma autêntica filha de São Francisco e de Santa Clara, que ensinaram a contemplar a criação e as criaturas como irmãos. Tendo predito exatamente o dia de seu falecimento, Coletta viveu neste mundo até o dia 6 de março do ano de 1447, quando rendeu a Deus seu espírito aos 66 anos de idade, num dos conventos que ela havia restaurado na região de Flandres, em Grens, na cidade hoje abrangida pela Bélgica. Considerada santa ainda em vida, Nicolette Boilet, ou Coletta de Corbie, como é mais conhecida, foi elevada às honras dos altares no dia 24 de maio de 1807, sob o pontificado do servo de Deus, o Papa Pio VII. Sua memória litúrgica toda a Igreja celebra neste mesmo dia em que recordamos seu nascimento para a glória celestial. Os religiosos franciscanos, no entanto, lembram Santa Coletta no dia 7 de fevereiro. Hoje, levando em consideração a vida desgarrada de alguns clérigos e até de bispos e até de cardeais da Santa Igreja, sentimos a necessidade de novos reformadores à altura de Coletta, que não se deixem afligir pelas contrariedades e pelas injúrias. Quantas famílias religiosas não sofrem hoje o relaxamento de suas constituições, adaptadas a estes tempos em que a felicidade na terra se sobrepõe à felicidade eterna? Certamente, muitos santos fundadores se reviram em seus túmulos pelo mau exemplo de seus religiosos e clamam a Deus por novos reformadores que possam trazer à luz suas primitivas constituições, a fim de que os filhos se assemelhem o quanto mais aos pais, ou que de sua casa se afastem para não arrastarem na lama seus nomes. Rezemos hoje, pois, suplicando a intercessão de Santa Coletta, especialmente nos recordando dos religiosos e das religiosas que precisam de nossas orações. Por isso, oremos. Senhor Deus, que nos destes Santa Coletta como modelo e guia a numerosas virgens, concedei que conservemos sempre bem vivo aquele espírito seráfico que ela ensinou com sabedoria e confirmou com magníficos exemplos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Santa Coleta de Corbie, rogai por nós.